Desde o início da pandemia está todo mundo fazendo eventos online, né? Você já deve ter percebido a quantidade pelas redes sociais, principalmente. O problema é que a imensa maioria não alcança os resultados esperados porque estão sendo feitos de forma improvisada, sem domínio no assunto. E o TD é especialista em eventos online desde antes da Covid-19. E por isso a gente tem a expertise necessária para sermos os responsáveis por eventos como a TD Web Conference, que ficou já consagrada como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, já na segunda edição, com 100 mil inscritos e 115 palestras. Se você realmente quer ter resultados, pode contar com a gente, tá? Só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Estou aqui com vocês nessas mais de 80 conversas que a gente está tendo com os especialistas. E a de agora não é menos especial, a gente vai falar de DNA e de como que o DNA pode ser usado para o seu bem, né? O sequenciamento do DNA pode ser usado para o seu bem. E você começar a trabalhar, na verdade, pela saúde mais do que pela doença, né? Você pode começar a pensar em como, entender como que o seu DNA foi estruturado e se você tem predisposições a algumas doenças, fora casos curiosos também. Por exemplo, eu fiz esse teste ontem e acabei de receber ali toda a minha hereditariedade, né? De onde eu vim, quais países que estavam minha origem, e isso tem várias aplicações. Parece uma coisa curiosa de início, mas quando a gente começa a pensar nas aplicações disso para o mundo, acabam surgindo ideias que a gente nem pensou de início. Bom, a conversa de agora é com o Cesário Martins, ele é diretor do Meu DNA. Antes de tudo, prazer estar com a gente. Obrigado por estar com a gente aqui, Cesário. Obrigado, Muito obrigado por me receber, Igor. Vamos lá, então, quem quiser entrar em contato conosco, os links dos nossos LinkedIn estão aqui do lado. Tem também o chat, pode deixar sua pergunta que a gente responde. E tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre entregando mais conteúdos para vocês também. Mas começando essa história aqui, né? Eu falei do meu DNA aqui mais focado na área de saúde, mas eu sei que vocês têm duas partes. A área de saúde ainda está para ser lançada em breve. Mas vou explicar primeiro o que é o meu DNA, né? Perfeito. Acho que antes de explicar um pouquinho do meu DNA, eu queria falar um pouquinho sobre DNA como um todo, para as pessoas entenderem a importância disso, tá? Então, eu acredito que o entendimento maior do DNA é o ponto de inflexão para o ser humano, né, para a humanidade, tá? Então, assim, acho que pouca gente sabe disso, mas basicamente todo ser vivo tem o seu próprio DNA, tem o seu próprio código genético, e o que muda de um ser vivo para o outro, na verdade, é a sequência, né? Então, o código genético, a base, o ATCG, é a mesma para todo ser vivo. O que muda é a sequência de um ser vivo para o outro. Então, o DNA, quando ele foi descoberto em 1953, ele foi descrito como o segredo da vida. Então, o maior entendimento do DNA, o maior domínio sobre o DNA e a genética, na verdade, é o maior domínio sobre o segredo da vida. Então, realmente é um ponto de flexão para os seres humanos. E daí a gente está agora começando, né, então, a explorar essa tecnologia, é uma tecnologia recente. É uma tecnologia que está num momento muito especial, né? E por que está num momento muito especial? Porque, basicamente, o custo de sequenciamento de DNA tem caído drasticamente e o entendimento sobre o DNA tem crescido exponencialmente. Então, essa queda de custo, esse aumento de entendimento, ele deixa isso realmente uma indústria muito, muito especial. Pra você ter uma ideia de custo, né? O primeiro sequenciamento, eu dei só explicar o que é o sequenciamento, né? O que é isso, né? A transformação do dado biológico, então, do que está lá dentro da célula, né? É uma molécula, então a transformação desse dado biológico para o dado digital. Então, a gente transforma isso em informação, a gente transforma isso em dado e tira conclusões a partir disso, né? Então, existem várias tecnologias que foram melhorando, né, para fazer o sequenciamento. O primeiro sequenciamento humano foi feito em 2003, demorou 13 anos para sequenciar o primeiro DNA humano e custou 3 bilhões de dólares, né? Então foi um negócio gigante, com um monte de país, aquela confusão, e realmente, assim, é impressionante o que é que conseguiu evoluir desde 2003 para cá. Então, o sequenciamento... Então, hoje o sequenciamento, se você... em alguns lugares, custa em torno de R$1.000, mil e pouquinho reais. Isso é hoje, né? Isso hoje se faz em torno de semanas. Então, as semanas, R$1.000, para o outro lado lá era 3 bilhões e 13 anos. E 13 anos, é exatamente isso, né?
E daí isso é só em relação a transformar o dado biológico para o dado digital, né? A outra vertente disso é o que é que a gente sabe, né, sobre esse código, né, que cada letrinha representa, o que tem crescido exponencialmente, né? Então, realmente, é uma combinação muito forte. E essa combinação que permite a gente criar vários produtos em cima disso, né? Então, onde é que estão, que tipo de produtos a gente está criando, né? Então, os produtos, eles, na verdade, basicamente, eles têm duas aplicações, né? Daí, eu estou falando agora da indústria genética como um todo, né? E de como é que vai ser o mundo com essa tecnologia. Então, as duas aplicações é basicamente transparência e terapia. Acho que a evolução é exatamente isso, né? Uma forma mais efetiva de transformar o dado biológico em dado digital, e depois o que você faz com o entendimento desses dados, né? Então, tem várias aplicações disso, né? A gente trabalha especificamente no meu DNA em caso de uso voltados à transparência, né? Então, trazer os benefícios de você conhecer o seu DNA e trazer informações relevantes para as pessoas. Esses produtos, eles têm várias opções, né? Então, uma opção que a gente começou, na verdade, é trazer uma visão de ancestralidade das pessoas. Na verdade, é responder a pergunta de onde que viemos, né? Então, dessa informação, a gente faz, na verdade, um mapa histórico, né, do teu DNA. Então, quais são as populações que estão conectadas com a tua história, com o teu DNA? Né? Isso tem aplicações relevantes para algumas pessoas. Realmente, isso é uma informação que as pessoas não têm, querem saber mais sobre a sua história. E a gente começa por aí, né? A gente começa até, digamos, em algo um pouco mais divertido, e até o pessoal comenta um pouco, né, que toda revolução começa a aparecer num brinquedo, né? Mas o que é interessante é que as aplicações não param por aí. Tem muito mais coisa para se fazer com essas informações. Porque é exatamente isso que eu percebi, assim, eu fiz meu teste, recebi ele ontem, e aí assim, eu tô tirando o passaporte português, mas eu tive que fazer todo o sequenciamento, buscar meus antepassados em livros e não sei lá mais o que, pagamos um historiador para poder buscar esses dados, e aí chega agora, eu tenho um teste na mão que me diz 86% de mim veio da Península Ibérica, ou seja, é mais uma prova aí, né, mais uma forma de eu mostrar que eu vim de lá e que eu poderia ter direito a esse passaporte. E vocês nem pensaram nisso quando vocês criaram, né? A gente nem pensou, então a gente lançou o nosso produto em novembro do ano passado, né? Então a gente tem poucos meses ainda de operação e a gente já vê vários casos de uso que a gente realmente não tinha pensado, né? Então pessoas procurando sua história genética para ter argumentos mais sólidos quando estão fazendo aplicação para Visa. A gente tem um negócio muito interessante é que a gente tem vários clientes que até muitas vezes por serem negros, né? Eles têm esse grupo de negros, eles não sabem as histórias porque muitos negros vieram para o Brasil na escravidão, eles perderam o histórico da família, né? Então, uma importância de autoconhecimento que as pessoas têm e que não tem outra forma de tirar, a não ser pelo DNA. Então, a gente consegue ajudar essas pessoas a entender melhor, tipo, de onde elas veio, quem são elas. Então, realmente uma informação muito importante, né? Isso não é futuro, né? Isso é o que a gente está fazendo agora, né? E o que é interessante quais são os outros produtos que dá para fazer com as informações do DNA. Então, um outro produto que é comum, né, nessa indústria de trazer os benefícios genéticos para todo mundo é predisposição a doenças genéticas e doenças hereditárias. Então, o que acontece? Muita gente, às vezes, tem alguma predisposição a alguma doença genética e ela não sabe disso. E daí, quando acontece de ter a doença, infelizmente, às vezes já é tarde demais, né? Então, o que a gente consegue trazer, na verdade, são informações super relevantes e importantes que se a pessoa tiver hoje, ela pode mudar o futuro dela, né? Então, tem uma série de doenças a gente consegue tirar esse tipo de informação. Isso é só mais um caso, né? Vamos lá, tem um caso famoso, né, que é da Angelina Jolie, né, que ela fez exatamente isso, um teste parecido com o que vocês oferecem, e ela tirou os seios porque ela tinha predisposição a câncer de mama, enfim. E ela resolveu o problema antes dele existir, né? Agora, tem umas outras questões assim que a gente pode começar a pensar quando se fala disso. Se eu pego uma pessoa hipocondríaca, por exemplo, e faz um teste desses, a pessoa pode surtar também, né? Tem que ter um acompanhamento. Como que é essa questão do acompanhamento psicológico das pessoas quando elas descobrem que, por exemplo, ela vai ter Alzheimer, né? Como se preparar para esse destino? Alzheimer realmente é difícil, né? Essa informação é uma doença genética, é uma doença que hoje ainda não tem cura, mas é uma doença que se estudam curas com terapias gênicas, né? Terapias que é outra aplicação da tecnologia genética, que é você fazer alteração nos genes das pessoas para aquelas doenças que elas têm, elas não acontecerem.
E daí isso é outra vertente da indústria genética que tem se explorado, e acredito que cada vez mais vão existir nessas terapias desse tipo. Hoje em dia, é um desafio. A nossa decisão no meu DNA e na Mendelics, na verdade, tudo que não tiver utilidade, a gente não vai trazer para o cliente. Então, a gente tem uma decisão de trazer informações de máxima utilidade. São informações de doenças que são tratáveis, que tem algo para você fazer hoje para mudar o seu futuro. E daí, necessariamente, tudo que entra na nossa lista, que a gente vai dar para o cliente final, tem que ter essa necessidade de ser algo tratável, né? E é isso que a gente vai estar desenvolvendo nos próximos meses. Eu já li umas coisas, eu não sei se é mito, aí você vai me dizer agora. Mas lá nos Estados Unidos existem outros serviços parecidos com esse, né? Tem o 23andMe, tem alguns outros. E eu já li algumas coisas dizendo que pessoas descobriram, por exemplo, parentes ou pessoas doadoras de órgãos que tinham a ver ali por conta do serviço como esse. Isso é possível? Isso acontece mesmo? Isso é possível, isso acontece, né? Tem casos também que você descobre né, até questões familiares mesmo, né? De seu pai, enfim, de família. Isso acontece porque todas as informações estão codificadas no nosso DNA. E daí você consegue saber a distância de uma pessoa e outra, porque, né, as mutações que você tem, na verdade, são herdadas. E daí isso transforma toda na árvore, né, na árvore genealógica que você tem da sua família. Então, esses dados realmente são importantes, as informações de tirar isso para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa adotada poderia descobrir a família dela. A pessoa adotada Pela poderia, base sim. que eu tô falando. É claro que se ela sabe quem é, ela vai lá, faz o teste de DNA lá e cá e bate para ver se está certo. Mas a partir de uma base de um serviço como esse, por exemplo, se ele tiver público, se aquela informação tiver pública, eu consigo fazer esse match. Isso é possível ou a questão da segurança dos dados aí também tem que ser estudada, tem que ser pensada? A tecnologia existe e tudo isso é possível. As pessoas precisam dar o consentimento que elas querem que isso aconteça, né? Então, até assim, a gente leva realmente muito sério toda a questão de dados, né? A gente tem basicamente um conceito muito forte que é o cliente final é o dono dos dados. A gente não vai fazer nada que o cliente não autorizou. Isso muito conectado com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E daí, né, a gente pode fazer, contanto que o cliente deixe fazer isso. Mas como que é essa liberação assim? O que que ele, como as possibilidades são inúmeras e a gente está só, né, riscando a superfície disso agora, até que ponto o cliente pode dar autorização para fazer coisas que talvez a gente nem saiba que vão ser possíveis ainda, sabe? Como que fica essa questão aí da velocidade da expansão da tecnologia mesmo, do DNA, do sequenciamento, versus do que já é possível agora, ligado à questão dos dados? Exato. Então, assim, a própria LGPD, ela costuma ser bem específica no que pode e o que não pode, né? Então, e daí, no meu DNA, como é que funciona? Quando você vai fazer o registro do seu kit, a gente traz todos os consentimentos que a gente hoje tem, né? Então, a gente, por exemplo, a gente traz se a pessoa se interessa em participar de uma pesquisa que todos os dados eles são anonimizados e os dados eles são agrupados entre várias pessoas. Então a gente vai bem no detalhe o que é que realmente a gente vai fazer com esses dados e daí a gente pergunta para o cliente final, você se interessa em participar dessa pesquisa? E daí a pessoa pode falar, me interesso, ou então não, né? Então esse é um caso específico que a gente faz. Qualquer outro caso que a gente pode fazer com essa possibilidade da tecnologia, a gente tem que perguntar para o cliente. Então, se a gente quer criar uma solução e a gente ainda não pediu consentimento para o cliente final, a gente não pode implementar essa solução. Então, no desenvolver de tecnologias, e daí não só de DNA, mas de qualquer outra tecnologia, a gente tem que sempre pensar nisso. Né? Eu vou fazer isso com os dados dos clientes, mas eu posso fazer isso? E daí você tem que ter um fluxo de perguntar para o cliente se ele deixa realmente ou não fazer isso. Essa questão dos dados anonimizados é uma coisa muito legal também, assim, porque vocês estão construindo uma base de dados absurda de brasileiros, né? E com base nesses dados anonimizados, vocês podem fazer várias pesquisas. Vocês já estão fazendo alguma? Vocês já estão disponibilizando esses dados para alguma instituição para tentar descobrir alguma coisa? Sim, a gente faz pesquisas com esses dados. Na verdade, tem um dado interessante que a Mendelics, que é o nosso laboratório, o nosso grupo, o nosso laboratório de sequenciamento genético, ele é o maior submissor de variantes e patogênicas encontradas no DNA. Ele é o maior submissor do mundo, fora Estados Unidos. O que é isso, né?
é o seguinte, o Brasil, ele tem uma diversidade genética tremenda, porque a gente tem uma diversidade populacional muito grande, né? E quando a gente vai sequenciando as pessoas, e claro, as pessoas deixam a gente fazer pesquisa com os dados delas, a gente vai encontrando coisas que em outros países não encontraram ainda. Então, dentro da Mederics, a gente identificou muitas mutações que estão relacionadas com desenvolvimento de câncer. E o que acontece, por que isso é interessante, né? Porque daí todas as outras pessoas que estão utilizando a plataforma, elas se beneficiam dessa informação, né? O que a gente faz, na verdade, a gente pega esses dados, e de novo, são dados que, né, você nunca consegue rastrear o dado com a pessoa original, nunca, não pode, né? Mas a gente pega essa informação e, na verdade, a gente coloca isso num banco de dados público, porque a gente quer que isso esteja disponível não só para os brasileiros, mas para todo mundo no mundo que utiliza serviços de sequenciamento genéticos. E isso volta àquela história de você entender mais ainda o sequenciamento genético e fazer com que outras pessoas tenham esse tipo de benefício. Uhum. Quais são as possibilidades de dados que o DNA pode me entregar? Eu estava fazendo a pesquisa ontem e estava vendo até questões relacionadas à genética e propensão de beber café, por exemplo. É possível esse tipo de análise assim, com base no DNA, não? Olha, tem muita coisa realmente que dá para fazer. E daí, geralmente, tem coisas que são mais ou menos fortes cientificamente, certo? Eu vou te falar assim, o que a gente acredita que é mais forte em termos de ciência, né? Então, predisposição a doenças genéticas é muito forte em relação a doenças, né? Até, né, a gente, né, como sendo um grupo que nasceu dentro de um laboratório genético, a gente olha realmente essas coisas que são mais sérias para as pessoas. Uma outra coisa que é muito importante é a resposta a medicamentos. Então, na verdade, o remédio certo para você pode ser diferente do remédio certo para mim, porque o remédio, uma vez que ele vai fazer interação com o organismo e com a nossa genética, ele tem resultados diferentes para cada pessoa. Então, o resultado a medicamentos é algo que a ciência garante que tem respostas genéticas. Outra coisa importante que dá para tirar com informações genéticas é o planejamento familiar. Então, você saber como que vai ser a possível genética de um futuro filho de um casal, né? Será que esse futuro filho pode ter alguma doença relacionada, né? Então, isso é outra coisa que dá para fazer. Então, são casos de uso muito, né, fundamentalmente importantes para as pessoas, e a gente acha que são esses casos de uso que você tem que aplicar essa tecnologia para trazer o maior benefício. Legal. Voltando à questão da segurança, assim, os dados do DNA são os dados mais crus de uma pessoa, né? Tipo, é a definição da pessoa, pura e simples, assim. E quando eu pego essas informações, né, isso está dentro de um banco de dados, tudo bem, anonimizado, mas quando eu penso nos riscos de, por exemplo, esses dados caírem na mão de uma seguradora, né, um plano de saúde, que pode cobrar mais ou menos dependendo do seu gene, dependendo da sua, do seu DNA, como que fica essa questão? Já se fala sobre isso, né, bastante nesse meio. Como lidar com essa questão da segurança nesse nível? Eu acho que, enfim, cada empresa vai fazer o que ela acha certo, né? A nossa decisão realmente é implementar os níveis de segurança mais rígidos que existem no mundo, porque a gente está trabalhando com dados muito, muito sensíveis, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 3 níveis de segurança dos nossos dados. O primeiro nível de segurança é o seguinte: todo dado genético ele está armazenado num armazenamento frio, que a gente chama, né, em cold storage. Então, está meio que desconectado da internet, né? Quando a gente vai usar, a gente pede para o nosso fornecedor conectar os dados, mas eles estão mais seguros dessa maneira. E daí, todo mundo que tem acesso a esses dados dentro da nossa empresa passa por um processo de dupla autenticação. Você tem que provar que você é você mesmo pelo celular e pelo computador. E por último, a gente utiliza uma rede todos os dados estão encriptados, né? A gente utiliza essa tecnologia de encriptação que todos os grandes players utilizam, como o Google, por exemplo. Então, é tão bom quanto a melhor empresa de tecnologia que existe, né? Então, a gente acredita que ao levar muito a sério, né, e desenvolver uma solução com a segurança mais rígida que existe, é a melhor forma de você se proteger de ataques, por exemplo. Qual o poder de processamento para sequenciar um DNA? Existe algum número, alguma forma da gente entender assim, a grandiosidade disso? Cada pessoa sequenciada, a gente gera 5 gigabytes de dados de ATCG.
Então, imagina o quanto que é de ATCG, é muito, né? Então, realmente é gigantesca, assim, a informação que a gente gera. No nosso, né, nós, como empresa de sequenciamento de DNA, a gente já gerou mais de terabytes, acho que a gente gera terabytes por dia, né? Porque, enfim, é muita gente, são muitos dados, né? Hoje só foi possível, na verdade, a decrescida, né, a caída no custo de sequenciamento, porque as tecnologias de sequenciamento, né, de transformar o dado biológico em dado digital, elas conseguiram, assim, uma produtividade tremenda de processamento, né? Então foram mudando várias tecnologias, e aí é isso, tipo, a gente consegue tirar todos esses dados, gerar esses terabytes de dados em coisa muito rápida, e com essa demanda, né, com esse volume, a gente realmente consegue diminuir o custo. Legal. Bom, para finalizar, assim, como que você vê para o futuro, né? Se a gente olhar para frente aqui agora, como você vê os estudos de DNA sendo aplicados no futuro próximo, na prática mesmo, né? Que resultados práticos você acha que a gente pode ver no futuro próximo? Na prática, acho que a implementação da medicina personalizada, que é exatamente o remédio certo para a pessoa certa na hora certa. Então, você ter uma saúde muito mais personalizada, que resolve o teu caso específico da melhor maneira possível. Então, isso é uma tendência que está cada vez ficando mais forte e que acredito que no futuro isso vai estar no dia a dia de todo mundo. E a segunda coisa que é o paciente conectado, né? Então, você quer, né, ainda mais agora com a explosão de telemedicina, com prescrição, você quer ter os dados de saúde em um lugar só, onde você pode acessar e entender. Então, daqui a pouco, né, você vai ter seus dados históricos médicos junto com os seus dados de DNA. E isso vai fazer uma visão completa da tua saúde. Então, são essas duas coisas que vão acontecer com as tecnologias e isso vai mudar a vida das pessoas. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com o Cesário Martins, ele é diretor do Meu DNA. Obrigado demais por falar conosco. Quem quiser se conectar com a gente, nossos links do LinkedIn estão aqui do lado. Tem também o chat, pode deixar dúvidas, perguntas, a gente responde aqui, sugestões também. E tem o grupo do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre comentando mais assuntos relacionados à tecnologia e inovação. Cesário, brigadão pela conversa. Valeu, cara. Prazer, Igor. Valeu mesmo, cara. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.